A gente continua analisando os impactos desse cenário de volatilidade do câmbio e as perspectivas também para o mercado acionário. Eu converso agora com Marco Harbit, CIO da Gordon Capital, que já aparece comigo em tela. Marco, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Um prazer, obrigado pelo convite, Vitor. Grande abraço. Marco, eu queria começar tentando entender exatamente esse movimento. Em cenário de crise global, a gente pode inclusive falar sobre a crise do petróleo de 73, a gente pode remontar uma série de outras incertezas, no momento da pandemia, por exemplo, a gente pode fazer essa correlação com outros momentos na história que a gente viveu, a própria guerra na Ucrânia mais recentemente. A gente via uma corrida para o dólar, uma corrida para os ativos norte-americanos. Eu queria entender o que está acontecendo para a gente ter uma corrida para mercados teoricamente mais voláteis, teoricamente menos seguros do que, por exemplo, o mercado de títulos e, evidentemente, também de moeda. O que mudou? Qual que é a tese que agora tem uma validade que não existia anteriormente? Não, legal. Eu acho que quando começou a parte da guerra da Ucrânia com a Rússia, ainda era o governo anterior nos Estados Unidos, né? Então, se nós pegarmos todos os pontos que foram falados pelo Trump, né, de tarifa, às vezes tem, às vezes não tem. Então, você tem uma ação militar em algum país, então você tem Groenlândia, Canadá. Então, você tem vários fatores aqui levantados pelo Trump que geraram algumas incertezas de mercado. Tá? E, claro, quando o investidor global ele busca esse mercado, ele vai buscar esse melhor risco-retorno. Então, isso gerou uma procura maior pelos países emergentes no sentido de diversificar suas carteiras, né? Então, quando você tem vamos dizer aqui, essas trocas, né, de ditados, vamos dizer, isso gera incerteza. Por quê? Tanto que já tem até o taco, né, o Trump always chicken out, né, ele sempre volta atrás do que ele fala, e o mercado já está perguntando, quando o Trump fala, será que é isso mesmo? Né? Então, essas incertezas levaram os investidores no mercado inteiro a buscar outras alternativas. E o Brasil é uma delas, né? Como tem aqui a taxa de juros, estou ganhando no carry trade, você tem algumas empresas que estavam bastante baratas, então você tem várias alternativas. Então, é nesse ponto, eu acho que as narrativas lá fora foram um pouco, entre aspas, né, voláteis demais. Né? Então, uma hora é a tarifa de 40, agora não é mais. Outra hora é a tarifa de 100, agora não é mais. Então, acho que isso fez com que os investidores buscassem outros mercados para diversificarem carteira. Mas é relevante, Marco, a gente trazer para essa discussão o cenário fiscal, que a gente lembra foi um dos principais motivos para aquela elevação da taxa de câmbio patamar de 6 até 6,10 a R$ 6,10. Hoje a gente tem um componente que eu acho que ainda está passando um pouco distante da percepção do mercado, que é a corrida eleitoral, que está completamente atrelada à discussão sobre o ambiente fiscal do país. Eu queria entender o que a gente pode esperar exatamente sobre essa precificação e apreciação por parte do mercado, essa interpretação do nosso cenário interno, dada essa série de incertezas e, evidentemente, agora, né, a partir de abril, que a gente começa a ver uma consolidação um pouquinho maior das principais chapas e principais vertentes dentro da corrida eleitoral. Eu acho que é muito cedo ainda falar que esse fluxo vindo para o Brasil seja devido à corrida eleitoral. Acho que as pesquisas, como mostraram um avanço, né, do Flávio Bolsonaro frente a Lula, sim, isso gera algum otimismo no mercado, enfim. Mas eu acho que isso é muito cedo. Como as pesquisas mostraram, existe alguma possibilidade de uma reversão no governo, né, do modelo de governo? Existe. Então, isso já gera uma expectativa, né? Então, o mercado, sim, já está vendo uma possibilidade dessa troca. As notícias que têm saído, né, de Haddad talvez assumir essa corrida eleitoral no lugar do Lula, não sei, não posso dizer que isso vá acontecer, mas são rumores que estamos falando até internamente do PT. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer,
tem muito ainda para se decidir. É precipitado falar que esse fluxo é devido à corrida eleitoral, mas existe uma expectativa nesse sentido, sim. Marco, a gente tem, claro, esse cenário de completa incerteza do ponto de vista externo, adicionando esses componentes do ponto de vista interno, mas eu queria entender, a gente tem agora a publicação do Boletim Focus de segunda-feira, mostrando que o mercado está precificando agora um IPCA de 4,8%, né? A revisão para cima da previsão de 4,71% da semana passada. E eu queria entender exatamente essa correlação. A gente sabe da importância do dólar, né? Principalmente para esse componente inflacionário aqui no nosso país, mas eu queria entender exatamente se essa possibilidade de uma descompressão dos preços, porque por causa de um real mais apreciado frente ao dólar, ela está sendo completamente mitigada exatamente por essa negociação do preço do barril do petróleo, né, próximo ali do patamar de $100 por tanto tempo. Eu acho que sim, a inflação ela poderia até ser pior, né, se não fosse essa entrada de capital aqui no Brasil. Certamente, esse câmbio valorizado, nosso real um pouco mais valorizado, ele ameniza essa expectativa de inflação. Mas tudo leva a petróleo, né? Então, não é só logística, não é só o combustível, você vê embalagens, você vê fertilizantes, você vê N fatores que tudo leva a petróleo. Então, o mercado, no que tange ao petróleo, ele não está preocupado com o preço, ele está preocupado com a oferta, ele está preocupado com a quantidade. Então, eu acho que pode sim continuar uma entrada de fluxo no país por vários motivos. Você tem bolsa, você tem o carry trade, né, que é aquela operação que visa diferencial de juros, né, o Brasil e os Estados Unidos, que é muito grande. Então, agora, que vai ter uma pressão inflacionária maior, isso é fato, isso vai sim. Acho até que pode vir aí acima de 5%. Mas a gente não pode falar o quanto, né? Mas assim, eu acho que essa entrada não vai, vamos dizer, zerar, né, essa pressão inflacionária. Ela vai dar uma amenizada, mas não vai ser totalmente capaz para suprir essa expectativa inflacionária maior. Você falou, Marco, da importância do carry trade, né, para uma taxa de câmbio, né, para um real mais apreciado frente ao dólar. Eu queria entender, dado esse cenário que a gente tem acompanhado, as projeções completamente desancoradas da inflação, nos Estados Unidos, uma chance quase zero de corte de juros nesse ano. Aqui no Brasil, eu queria até te perguntar o que você vê o Copom fazendo na reunião do próximo dia 29, dada essa pressão mensurada pelo mercado, né, uma inflação acima do teto da meta perseguida pelo BCE. Queria entender, há espaço para corte de juros e dado exatamente essa série de possibilidades do que pode fazer e indicar o Banco Central, qual deve ser o comportamento também do câmbio? Qual deve ser o comportamento exatamente desse fluxo de capital estrangeiro para cá? Olha, eu acho que o Banco Central criou uma gordura bem grande para ainda ter, nessa reunião, um espaço de 0,25. Eu não vejo se houver um corte maior que isso. Confesso que até a gente está refazendo nossas contas aqui, mas se tiver corte é no máximo 0,25. Tendo isso, né, a própria Bolsa de Chicago botou hoje lá 99,5% de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas a diferença continua sendo muito grande. Ele fazendo a captação lá fora, trazendo esse dinheiro, mesmo fazendo uma operação de proteção no câmbio, que a gente chama de hedge cambial, isso vai aumentar em 4%, né? Então sai de 3,75 para 7,75, a gente está em 14,75, são 90% ainda de possibilidade de upside. É muito alto. Então, particularmente, eu não vejo uma movimentação muito grande nesse capital estrangeiro aqui. Agora, claro que toda vez que um capital sai, né, vem para um local, né, vamos dizer assim, no Brasil, de uma forma mais específica, que não seja investimentos, ou seja, visão de longo prazo,
Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. Então, é só esse cuidado que nós temos que tomar, os investidores têm que tomar. Mas, fora isso, eu não vejo nenhum revés, vamos dizer assim, um fluxo contrário muito forte, dado que tem um corte de 0,25 e uma manutenção lá fora. Conversei com Marco Harbit, CIO da Gordon Capital. Marco, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Imagina, é um grande prazer, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Prazer é todo nosso, nós também. As portas sempre abertas. Até mais.